Olá, eu sou Ana Carolina Pinto Franceschi, promotora de Justiça e coordeno o Núcleo da Promoção da Igualdade de Gênero no Ministério Público do Paraná, desde outubro de 2018, um dos núcleos que compõe o CAOP dos Direitos Humanos. Essa função eu exerço, como eu já disse, desde o início do final de 2018, mas o NUPIGE, antes denominado Núcleo de Gênero e Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar, ele foi instituído no Ministério Público do Paraná através da Resolução 1957 de 2012, atualizada posteriormente pela Resolução 3431 de 2014. A criação desse espaço foi de grande importância para a instituição, justamente por demonstrar que as violações de direitos das mulheres pautadas no gênero, elas devem ser analisadas, pela instituição a partir da percepção de que resultam de um contexto histórico de discriminação social e cultural, que não podemos deixar de considerar. O Núcleo da Promoção da Igualdade de Gênero, como já mencionado, ele está vinculado ao CAOP de Direitos Humanos e não tem função de execução, mas sim função de apoio. Dentre essas funções, como uma delas, prestar apoio técnico e jurídico às promotorias de justiça de todo o estado do Paraná, seja elaborando pareceres, seja prestando informações em consultas encaminhadas ao centro de apoio, como na elaboração de notas técnicas e manuais de orientações, como, por exemplo, o manual de orientação acerca dos grupos reflexivos e de reeducação destinados aos homens autores de violência, lançado em agosto de 2021. O NUPIGE, entre outras funções, articula não só internamente, mas com os demais órgãos e instituições, o aperfeiçoamento dos mecanismos da promoção da igualdade de gênero, do enfrentamento à violência de gênero. Promove e também apoia campanhas educativas sobre o tema, acompanhamos a formulação e a implementação das políticas públicas, tanto nacional como estadual, como municipais, afetas à área, e também acompanhamos os espaços de controle social de políticas para as mulheres. Nessa linha de atuação, por exemplo, cito aqui importantes grupos de trabalho em que o NUPIGE integrou, e eu como coordenadora. Um deles é o grupo de trabalho para a implementação das diretrizes nacionais para se investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, os feminicídios, no estado do Paraná, que, pensando formas de atuação do sistema de justiça, para a efetividade da persecução penal nos casos dessas mortes violentas, se gerou um protocolo estadual sobre o tema, um protocolo que foi muito denso, muito produtivo, participando diversas instituições. Esse grupo de trabalho, ele iniciou, por iniciativa da Secretaria da SEJUF, com a participação da CESP, da OAB, da Defensoria Pública, do Ministério Público e Tribunal de Justiça. E esse protocolo estadual, então, ele deve orientar a atuação dos promotores e promotoras de justiça quanto à investigação, a atuação no processo de investigação, no processo todo dos feminicídios, das mortes violentas, e esse protocolo foi, então, produzido com participação do NUPIGE e encaminhado para todas as promotorias de justiça do estado. Inclusive, o Ministério Público do Paraná, desde já 2019, traz no seu planejamento estratégico para o ciclo 2019-2029, como uma das diretrizes prioritárias que devem orientar a atuação de toda a nossa instituição, a prevenção, a apuração e o monitoramento desses casos de violência contra as mulheres, especialmente os feminicídios. Não só os feminicídios, e também essa diretriz ela deixa muito bem clara que a atuação do Ministério Público não deve ser numa preocupação apenas de apurar e monitorar os casos de violência contra as mulheres, mas sim trabalhar numa atuação de se prevenir, esses casos de violência que só aumentam no nosso país a cada dia. Outra importante atuação do NUPIGE que eu gostaria de destacar aqui foi o acompanhamento do Plano Estadual dos Direitos da Mulher de 2018 a 2021. E atualmente, continuamos acompanhando o novo Plano Estadual, que foi publicado agora em março de 2022,
E essa atuação do NUPIJ visa contribuir, né, para que se dê efetividade, né, às políticas públicas voltadas às mulheres previstas nesse plano, e representa também mais uma etapa na trajetória da inclusão dessa pauta em diversos espaços institucionais, inclusive no Ministério Público. Enquanto coordenadora do NUPIJ, também integrei um outro grupo de trabalho muito importante, que foi o grupo de trabalho para a efetivação da implementação do formulário de avaliação de risco no estado do Paraná. Esse instrumento, que partiu de iniciativa conjunta do CNMP e do CNJ, hoje já instituído e previsto em lei, inclusive, visa identificar os fatores que indicam os riscos de a mulher vir a sofrer uma forma de violência no âmbito das relações domésticas. E ele é muito importante porque ele serve como base para emissão de manifestações ministeriais, solicitações de medidas protetivas por parte de membras e membros do Ministério Público e principalmente o seu destinatário principal, que é o Tribunal de Justiça, né, os juízes na tomada de decisões nas concessões dessas medidas protetivas. Também, especialmente na nossa atividade do NUPIJ, de promoção de formações sobre o tema da igualdade de gênero, eu gostaria de destacar que o nosso núcleo vem realizando diversas lives, eventos, sempre com o propósito de capacitação sobre os assuntos relacionados a essa promoção da igualdade de gênero. Por exemplo, a gente pode citar aqui a live realizada no mês da mulher em 2021, da atuação do sistema de justiça com perspectiva de gênero e a recomendação 35 do Comitê CIDO. Nesta oportunidade, inclusive, destacamos, né, a importância de se mencionar que a perspectiva de gênero ela está intrinsecamente relacionada não só com o conceito de igualdade, e não com apenas um conceito de igualdade apenas formal, mas material também, é óbvio, mas também com o conceito de não discriminação. E a partir da consideração de elementos que levam em conta as vulnerabilidades que atingem cada grupo social, e não diferente as mulheres e todas as suas interseccionalidades, como gênero, raça, orientação sexual, classe social, dentre outras. Nós apontamos, né, muito importante nessa capacitação, porque muitas vezes leis, políticas públicas e decisões judiciais, elas procurando muitas vezes serem neutras, elas acabam reproduzindo e consolidando ou perpetuando estereótipos de gênero, o que na verdade acabam gerando discriminação e, portanto, violando, né, os mandamentos constitucionais e convencionais de se atuar conforme o direito à igualdade e à não discriminação. E é muito importante para os promotores e promotoras de justiça terem em mente, né, que devem sempre atuar, né, seja no processo, seja no âmbito extrajudicial, com enfoque nessa perspectiva de gênero, garantindo não só a não revitimização das ofendidas, mas também se pautando e buscando as devidas responsabilizações dos autores de violência e agressores. Sobre isso, inclusive, lembramos da recomendação 80 do CNMP, de 14 de março de 2021, né, recém-editada, que dispõe sobre a necessidade do aprimoramento da atuação ministerial no enfrentamento da violência de gênero e também da violência institucional, recomendando às membras e membros do Ministério Público, né, nacional a adoção das medidas necessárias para se proteger de forma efetiva as mulheres vítimas de testemunho e testemunhas de denúncias relacionadas a essa violência de gênero. Ainda nessa linha, inclusive, atualmente a Lei 14.321, de 31 de março de 2022, acabou até tipificando o crime de violência institucional. Diversas outras capacitações, né, foram realizadas pelo NUPIJ. Inclusive, eu gostaria de deixar muito claro que a gente tem um diálogo aberto e constante com os movimentos sociais feministas, com lideranças indígenas, migrantes, de mulheres em situação de rua. Enfim, a gente fez diversos eventos, inclusive em parceria e ouvindo, né, espaços de fala desses movimentos sociais e dessas lideranças, porque o NUPIJ tem que cumprir, né, como uma de suas atribuições,
é promover, participar de eventos, encontros, cursos, palestras e seminários interdisciplinares, e com a participação não só de entidades atuantes na área, no âmbito interno como externo do Ministério Público. Inclusive esses espaços de fala, esses 3 eventos que foram espaços de falas com os movimentos sociais feministas, com as lideranças indígenas, imigrantes e refugiadas, foi realizado em parceria com a CEVID e com o NUDEM e CEVIGE da OAB. Por iniciativa do NUPIGE também, inclusive em parceria, iniciativa não só do NUPIGE, queria aqui também destacar que foi uma iniciativa conjunta, junto com a Coordenadoria da Política Estadual de Atendimento do Ministério Público do Paraná, e claro, com o apoio sempre da Escola Superior do Ministério Público, e essa iniciativa, é claro, foi prontamente, após colocada ao gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gilberto Jacóia, Procurador-Geral de Justiça, prontamente nos atendeu e a gente conseguiu, com essa iniciativa, criar e já está sendo desenvolvida até a 2ª etapa de um grupo de pesquisa de direitos das mulheres e perspectiva de gênero no âmbito da nossa instituição. Uma iniciativa que vem crescendo e muito importante nesse sentido de capacitação e discussão da perspectiva de gênero institucionalmente. Em março de 2022 também, agora, o NUPIGE promoveu uma live que eu gostaria de dar um destaque sobre o tema de violência política contra as mulheres, principalmente, considerando a recém-lei publicada, 1492 de 2021, de extrema relevância para a promoção da democracia participativa com a igualdade de gênero. Esse evento trouxe um rico debate, reflexões muito importantes para todos da instituição e também no âmbito externo, ainda mais num ano eleitoral. Mas para além de incentivar capacitação e reflexões sobre pautas relacionadas aos direitos das mulheres, o NUPIGE, na sua função de estabelecer intercâmbio com a parceria entre outras instituições e entidades que atuam na promoção de igualdade de gênero, assim tem atuado diretamente na construção de termos de cooperação técnica entre diversas instituições. A exemplo disso, podemos citar o recente termo de cooperação técnica celebrado entre o Ministério Público do Paraná, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Estadual e Tribunal Regional do Trabalho, com o objetivo de desenvolver projetos conjuntos entre essas instituições destinados a potencializar e concretizar ações de empregabilidade de mulheres em situação de vulnerabilidade, incluindo, por óbvio aqui, as vítimas de violência doméstica, familiar e de violência de gênero. A proposta foi apresentada inicialmente pela Procuradora do Trabalho, doutora Cristiane Lopes, e contou com grande contribuição do NUPIGE, inclusive na própria construção da minuta dessa parceria e a concretização do termo de cooperação técnica firmado pela Procuradoria-Geral de Justiça. O NUPIGE também atua por vezes conjuntamente, como eu já mencionei, com outros núcleos de outras instituições que também são relacionados à temática de gênero. A título de exemplo, juntamente com a CEVID, do Tribunal de Justiça, e com o NUDEM, da Defensoria Pública do Estado, durante a pandemia, no ano de 2020, foi solicitado, então, conjuntamente, ao Delegado-Geral Adjunto do Estado do Paraná, a tomada de providências no sentido de criação e autorização de registros de ocorrências online, o BO online, acerca de delitos de violência doméstica e familiar, excetuando-se os delitos de violência sexual. E resultou, essa parceria na implantação da mencionada plataforma no site da Polícia Civil do Estado do Paraná em junho de 2020. Essa plataforma do BO Online continua sendo acompanhada, pelas instituições, necessita sim ainda de ajustes e avanços nessa plataforma para cada vez mais melhorar o atendimento das mulheres vítimas e também no sentido de se avançar com a possibilidade de criação de medidas protetivas serem solicitadas também da maneira online. Já no que diz respeito às demandas individuais ou coletivas, civis, ou criminais, ocorridas em determinado município, essas demandas elas são acompanhadas diretamente pelas promotorias de execução das comarcas do Estado. E essas promotorias de justiça, quando precisam de apoio, como eu coloquei no início,
o NUPIGE presta esse apoio técnico e jurídico quando solicitado. O Ministério Público, ele é sim, por óbvio, uma das portas de entrada para as denúncias dos casos de violência contra as mulheres. Por exemplo, crimes de violência física, que envolvam violência psicológica, sexual, enfim, os crimes previstos, das formas de violência previstas na Lei Maria da Penha. E as promotorias de justiça das comarcas, dos locais onde ocorrem, né, esses crimes, que possuem a incumbência ali direta de acompanhar os procedimentos, os inquéritos policiais e todo o processo criminal, sempre se pautando, né, na atuação ministerial com essa perspectiva de gênero, desde o primeiro momento, né, para a apuração desses crimes, para que a investigação seja efetiva, para que não haja revitimização da ofendida, bem como para que seja devidamente responsabilizado os agressores, como eu também já mencionei. Por outro lado, as promotorias de justiça, além de acompanharem a correta investigação, processamento de casos de violência, não só de violência doméstica e familiar, mas também como de violência de gênero, elas podem atuar no fomento e na fiscalização da execução de ações voltadas ao enfrentamento qualificado dessas violências contra as mulheres e podem participar e executam, inclusive no estado do Paraná temos diversas iniciativas de projetos, né, de promoção da igualdade de gênero, inclusive em parcerias também com toda a rede de proteção, né, parcerias institucionais. O trabalho contra a violência contra as mulheres, em prol dos direitos humanos das mulheres, ele fica muito mais robusto e muito mais com resultado muito mais produtivo com parcerias interinstitucionais. Finalmente, eu gostaria de salientar, então, e já concluindo, que todas as ações do Ministério Público do Paraná, sejam elas do núcleo, do NUPIGE, ou seja elas da execução, né, efetivamente das promotorias de justiça de todo o Estado, são de grande importância nesse combate à violência e à discriminação contra as mulheres. Elas qualificam os debates de gênero, recebendo e encaminhando adequadamente, né, aos órgãos competentes as denúncias e os anseios da população, avançando na desconstrução de uma cultura patriarcal e machista, sempre com os objetivos de se aprimorar e fortalecer as políticas públicas de promoção da igualdade material e do enfrentamento à violência de gênero, bem como, que a gente não pode deixar de mencionar, com aquele propósito de se avançar na promoção dos direitos humanos das mulheres. Assim, nós, promotores de justiça, procuradores de justiça, promotoras, procuradoras, né, e toda a instituição, cumprirá nosso papel constitucional na defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais indisponíveis, né, que a própria Constituição nos deu como atribuição primordial, contribuindo com certeza para uma sociedade mais livre, mais igual, mais justa e mais solidária.